Glória a Jesus, glória a Jesus. Noiva do Cordeiro, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dará a vitória, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, pelas quais nós estamos alegres. Eu quero tributar a Deus a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a adoração, externar a minha alegria, a minha gratidão em estarmos juntos essa noite, participando desse banquete espiritual, a qual o céu preparou para nós, tendo o privilégio de estar aqui, participando juntamente com os irmãos, conhecendo esta amada igreja, e por tudo isso eu glorifico ao nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de toda a igreja, quero louvar a Deus pela vida do indigno pastor presidente, pastor Jairo Santana, juntamente com toda a sua família, o pastor Gesiel Santana. Muito obrigada por confiar a nós essa tamanha responsabilidade de estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Muito obrigado por toda a receptividade, cuidado. Louvar a Deus pela vida do diácono Gabriel, que tem cuidado de toda a nossa logística. Deus abençoe. Pela vida da nossa irmã que louvou ao Senhor. E pela vida do Alisson, meu conterrâneo, embora ele está mais quase paulista, né? Pertencente a Ribeirão Preto. Semana passada eu encontrei ele lá em Campinas, estava indo para Mato Grosso, e ele vindo para o lado de cá, mas o Alisson é uma bênção, e eu louvo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito através da vida dele aqui neste lugar. E louvo a Deus também pela vida da Márcia, que está comigo, que é suporte no meu ministério. E por tudo isso nós glorificamos ao nome do Senhor. Amém, queridos? Nós já sentimos a presença do Senhor. Por intermédio dos louvores, nós já o adoramos. E eu creio que por bondade e graça, Ele continuará falando aos nossos corações. E eu quero meditar com vocês no texto escolhido para a temática, Salmo de número 126. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Salmos de número 126. Glorificado seja o nome de Jesus. Nós já lemos, né, Salmo 126 na leitura oficial, mas enquanto você vai procurando novamente, eu quero falar com a igreja. O Senhor me deu a oportunidade de, no início desse ano, estarmos lançando o nosso livro, que tem por tema, título, Transformadas, Tudo se Fez Novo. É uma jornada bíblica de cura e transformação pela palavra, uma linguagem muito acessível, uma linguagem de fácil compreensão, um conteúdo terapêutico, mas de uma essência totalmente bíblica. Então, ao final aí, ou vai estar em algum... Lá em cima, o Gabriel está falando, a Márcia vai estar lá, depois a gente vai para lá e você vai estar nos ajudando em nome de Jesus. Quem encontrou o Salmo de número 126, por favor, diga amém. Glória a Jesus. Vamos ler a partir do primeiro verso. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos, o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Você pode dizer amém? Bendito seja Deus. Queridos, eu acredito que a igreja já esteja bastante familiarizada com o Salmo de número 126. E todas as vezes que nós falamos nos Salmos, é muito comum nós lembrarmos do nosso irmão Davi. Porém, nós sabemos que não foi apenas Davi que compôs, que escreveu cânticos ao Senhor. E embora o livro dos Salmos seja o livro das canções, essas canções, elas são tomadas de um contexto histórico. Algumas
nós vamos encontrar um contexto profético, um contexto que aponta para o arrebatamento da igreja, para o Messias, para a crucificação. Nós vamos encontrar cânticos de júbilo, cânticos de lamento, cânticos de arrependimento. E aqui nós lemos nessa noite o Salmo de número 126. E qual é o contexto histórico que envolve o Salmo de número 126? Todos nós sabemos, queridos, que o desejo de Deus sempre foi de se relacionar de maneira direta com o homem. E nós vamos entender isso lá no Éden, quando a Bíblia vai nos mostrar a forma como Deus se relacionava com o homem no jardim. Era esse o propósito original de Deus para com o homem, se relacionar com ele sem que houvesse intermediários. Mas todos nós sabemos que se existe algo que nos separa de Deus, não é a fome, não é o perigo, não é a nudez, não é a espada, não é a crise econômica. O que nos separa de Deus é o pecado, porque nós sabemos que existe um atributo que é exclusivo de Deus, que é aquilo que Isaías disse que ouviu no capítulo de número 6, quando ele via serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriu seus pés, com 2 cobriu seu rosto, mas com 2 voavam e eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E nós vamos perceber que mesmo o homem pecando contra Deus, o Senhor sempre se mostrou misericordioso e interessado em trazer o seu povo para perto, em aproximar, em religar o homem. E a gente vai perceber que a história vai se passando. E lá no Êxodo, a Bíblia diz que esse povo clama ao Senhor. E a Bíblia diz que quando esse povo clama ao Senhor, para que o Senhor envie um libertador, a Bíblia diz que o Senhor vai falar com Moisés acerca daquele povo, dizendo: esse povo é para mim propriedade peculiar, é joia rara nas minhas mãos. Mas quando nós olhamos para a história do povo de Israel, a gente vai perceber os mesmos ciclos se repetindo, porque a maior dificuldade do povo de Israel não era necessariamente amassar barro para Faraó, comer cebolas e pepinos, viver uma vida de extrema sobrecarga. A maior dificuldade de Israel era de servir a Deus na sua totalidade, na sua integralidade. Fisicamente falando, eu costumo dizer que Israel era muito forte, mas espiritualmente falando, era um povo vulnerável. E aí você vai perceber ao longo da história, que quando o Senhor levantava um líder, um profeta, um juiz, um sacerdote, o povo se ajuntava. Só que quando passava o efeito da mensagem, ou o efeito da liderança, o povo voltava as mesmas práticas. Quais práticas eram essas? Prestar culto a deuses pagãos, esquecer-se de Deus e levantar o altar da idolatria. E se tem algo que Deus sempre abominou no meio do seu povo, é uma coisa chamada mistura. E quando nós estamos falando do povo de Israel, nós não estamos falando de alguém que chega em um culto como esse e ouve alguém contar um testemunho. Nós estamos falando de alguém que foram protagonista do próprio testemunho. Nós estamos falando de um povo que caminhou pelo deserto, mas as roupas não se acabavam, sapatos não se envelhecia e ainda se achava no direito de escolher cardápio. Moisés, a gente está cansado de maná, a gente quer carne, e ainda murmurava: porventura Deus vai preparar mesa no deserto? De onde vai surgir tanto boi para dar carne para este povo? Josué vive o mesmo contexto, a ponto de um dia ele precisar reunir o povo e dizer a seguinte coisa: depois de Deus, da vitória, conquistarem a cidade de Ai, muralha caírem, passarem o Jordão, viverem muita coisa, Josué precisa reunir o povo e dizer: olha, vocês precisam tomar uma decisão.
atenção. Escolha quem vocês querem servir. Se aos deuses dos amorreus, se aos jebuseus e aos tantos eus da vida. Se é isso que vocês querem, podem ir. O que não dá é para estar prestando culto hoje e amanhã levantando altares a deuses falsos. O que não dá é para estar adorando a Deus hoje e amanhã vivendo uma vida dupla. Decida, se é isso que vocês querem, podem ir. Porém, eu e a minha casa. Josué está dizendo, nem que sobre, só eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. O que Josué está dizendo é, será que depois de caminhar com Deus, passar o Jordão, ver a arca de Deus nos guiar, muralha cair, cidade ser conquistada, vocês ainda precisam de sinal para tomar uma decisão? Eu já tomei a minha decisão. Até que depois do período dos juízes, o povo chega até Samuel e diz, Samuel, nós estamos cansados da teocracia, do governo de Deus, nós queremos ser como as outras nações. Esse é o perigo do crente, quando ele não entende a sua verdadeira identidade e quer se assemelhar, viver uma semelhança. O povo diz, nós queremos ser semelhante aos outros reis. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que aquilo pesou para Samuel, ouvir do próprio povo dizendo, nós queremos um rei de braço de carne. E eu imagino Samuel lembrando, o Senhor nunca nos abandonou, o governo de Deus nunca falhou, Ele sempre esteve no controle, mas o povo está insatisfeito. A Bíblia diz que Deus dá um rei, e você vai ver que a história de Israel começa a mudar, até que chega o período dos profetas, aleluia. E eu quero ressaltar um dos profetas que Deus levanta para falar do cenário que o povo vive no Salmo de número 126. Um desses profetas fora Jeremias. E sabe o que é que me chama a atenção? Quando o Senhor levanta Jeremias, Israel, o povo de Deus, havia se tornado uma nação tão forte. Quando Deus levanta Jeremias, o povo não estava em crise. Nós estamos falando de uma nação que estava em evidência, só que eles achavam que tudo que tinha agora era por causa das alianças políticas, era por causa dos seus partidarismos, era por causa da sua mão. A situação espiritual daquele povo era tão crítica que Jeremias diz assim, se a minha cabeça, se o meu corpo, se tudo que há em mim se transformasse em lágrimas, ainda não seria suficiente para que eu chorasse por este povo. Por que, Jeremias? Porque o Senhor diz assim, o meu povo fez duas coisas, abandonou a mim, manancial de águas vivas, e cavou para si cisternas rotas. Mas no capítulo 1, Deus vai falar com Jeremias, dizendo, olha, antes que você saísse da madre, eu te conheci, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Eu acho que aquilo abala a estrutura de Jeremias, porque Jeremias vem de uma linhagem sacerdotal, uma casa sacerdotal, e eu imagino seu pai ensinando a ele, Jeremias, isso aqui é roupa de sacerdote, costume de sacerdote, porque eu estou te preparando para ser sacerdote, porque era linhagem. Mas aí vem Deus, em um tempo que Jeremias não esperava, em algo que ele não pediu, porque Deus está dizendo, Jeremias, sacerdote é por causa do teu pai, é linhagem, mas profeta aqui é chamada. Teu pai não dá chamada, mãe não dá chamada, eu estou te convocando. E quer saber, esse glamour que essa geração vive hoje procurando acerca do chamado, você não vai encontrar Deus prometendo isso para Jeremias. Quando Jeremias entende o que é que eu tenho que pregar, você vai pregar para uma nação de dura cerviz, uma nação que deixou de adorar o Criador para adorar coisas criadas pelas próprias
mãos. Você vai profetizar para um povo que fabricaram para si seus próprios deuses. Como assim? Cultos que lhe agrade, liturgia que lhe agrade. Eles fabricaram para si, porque tem que agradar, tem que ser a gosto do freguês. Mas eu vou te levantar, Jeremias, e não tem chave, não tem porta, não tem virada. Você vai dizer para eles: arrependam-se, ou Deus permitirá que venha sobre vós o cativeiro. Arrependam-se, ou Deus permitirá que venha sobre vós o cativeiro. E eu acho interessante, porque Jeremias diz assim, na minha versão King James 1611, Jeremias vai dizer: Senhor, observes bem a minha estrutura. E ele diz: eu sou uma criança. Jeremias não era uma criança. Isso aqui era uma figura de linguagem. Sabe o que era que Jeremias estava dizendo? Quem é que vai acreditar numa mensagem tão grandiosa dessa, na boca de alguém com uma estrutura tão frágil como eu? Aí o Senhor diz assim: pois então tá bom. Sabe o que é que eu vou fazer com você, que se vê como uma criança? Eu vou te colocar no meio deles, e tu serás uma resistência, porque eu poderia levantar gente grande, gente de influência. Eu poderia levantar alguém de dentro do governo, eu poderia levantar alguém do meio dos sacerdotes, mas eu vou levantar alguém que se vê como um menino, um anônimo, e eu vou te colocar no meio deles. Mas não é com uma aparência fragilizada, é como cidade fortificada, muros de bronze. Eu vou te colocar no meio deles como resistência. Aí Jeremias começa: arrependam-se, ou Deus permitirá o cativeiro. Arrependam-se, ou Deus permitirá o cativeiro. Jeremias, em um determinado momento, ele diz assim: Senhor, o rolo ou o selo que tu me deste é muito pesado. Até meus amigos, quando me ouvem ministrando, pregando, desenvolvendo, meneiam a cabeça. Zomba de mim. Por quê? Porque eles diziam: nós seremos dominados por outras nações? Isso não vai acontecer. Jeremias escreve o rolo, escreve. Aí você sabe de todo o contexto. Jeremias continua dizendo: arrependam-se, ou Deus permitirá o cativeiro. Arrependam-se, ou Deus permitirá o cativeiro. Um dia essa mensagem pesou tanto para Jeremias, que ele disse assim: Senhor, quer saber? Tu me iludiu. Tu me persuadiu, e persuadido eu fiquei. E quer saber, eu não falo mais do teu nome, não penso mais, não prego mais, não profetizo mais. Só que, ele diz assim, quando eu pensei, isso me foi como um fogo, que foi me tomando os ossos. Eu não sei se você está compreendendo, mas sabe o que é que o Espírito Santo está? Jeremias, a chama que arde em ti é maior do que a perseguição. A chama que arde em ti é maior do que a decepção. A chama que arde em ti é maior do que aqueles que te chamaram de falso. A chama que arde em ti é maior do que aqueles que vieram quebrar o jugo. A chama que arde em ti é maior do que aqueles que tentaram queimar o rolo. Ele começa dizendo no mesmo capítulo: eu vou parar, não vou mais pensar. Mas ele termina dizendo: o Senhor está comigo como um valente terrível. Como um valente terrível. Dá para adorar ou está difícil? Jeremias está dizendo: não importa quem deixou de me apoiar, quem está comigo é valente e terrível. Não importa quem meneia a cabeça, quem está comigo é valente e terrível. Olha aqui para mim, Jeremias é profeta chorão, mas Jeremias não é profeta com crise de identidade, com crise de aprovação, porque não me apoia, porque não me ajuda, porque não me levanta, eu vou parar. Ele diz: quem está comigo é valente e terrível, e é isso que importa. Continua dizendo Jeremias: arrependam-se, arrependam-se, ou virá o cativeiro. Você conhece a história, o cativeiro vem.
E ao ler Lamentações de Jeremias, a entonação de Jeremias é diferente. Por quê? Parece que Jeremias está voltando de um velório, de um amigo próximo. E ele olha e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, tu que eras como uma virgem, formosa na casa do teu pai, guardada, adornada e preparada para o dia do casamento. Hoje tu és como uma viúva que foste esforçada e abandonada. Aí ele diz: nosso ouro perdeu o brilho. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque nós pecamos. Só que Jeremias se levanta. E eu considero, queridos, esse o pior, melhor dizendo, corrigindo, a mensagem mais difícil para um pregador entregar. Sabe por quê? É bom você ouvir: receba a chave, 2025 vai virar, você vai fazer, vai. Aí lá vem Jeremias dizer, sabe o que para o povo no cativeiro? É tempo de chorar. Ítila, eu vim para uma quarta-feira querendo ouvir uma palavra poderosa. Sabe o que é que Jeremias começa a dizer para o povo? É tempo de chorar. Ponham a boca no pó. Talvez assim ainda haja esperança. Porque Jeremias está dizendo: se não fosse a misericórdia, não era para estar ninguém vivo. Jeremias está dizendo: sabe por que a gente ainda está vivo? Não é porque é bom, não é por causa do que calça, do que veste, do que tem, da cadeira que ocupa. É por causa da misericórdia. Misericórdia. Então vamos chorar. Vamos chorar. Ítila, eu vim aqui ouvir uma palavra de vitória. O Senhor me trouxe aqui para dizer: é tempo de chorar. É tempo de chorar. Não, quem tem que chorar é o pastor, é a esposa dele, é a irmã da oração, é a irmã da consagração. Sabe o que é que Jeremias está dizendo? Parem de terceirizar a responsabilidade e de botar culpa. Está assim por causa de fulano, está assim por causa de não sei quem. Ele diz: é tempo de chorar. E aí o profeta Joel, ele convoca dizendo: quem é que tem que chorar? Chorem ministros, sacerdotes, levitas, saia noiva da recâmara, chorem os bebês. Sabe o que é que ele está dizendo? Chora. E por que que a gente tem que chorar, Jeremias? Sabe por que que a gente tem que chorar? Porque ele nos fez uma promessa. Que promessa que ele nos fez? Capítulo 29. Assim diz o Senhor, quando ele diz ao povo: plantai vinha, construir casas. Parem de ouvir os falsos profetas e ouvir os falsos sonhos deles, porque cativeiro não é lugar de pertencimento. Sabe o que é que Jeremias estava dizendo? Não se amoldem ao cativeiro, não se habitue ao cativeiro, porque assim diz o Senhor: passados 70 anos na Babilônia, eu vou visitar vocês e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Sabe o que é que Jeremias está dizendo? Não se amolde ao cativeiro. Dá para adorar ou está difícil? Olha aqui para mim, o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: cativeiro não é lugar de pertencimento. Cativeiro é lugar de passagem. Só que tem gente se apropriando ao cativeiro, trazendo os hábitos do cativeiro, a cultura do cativeiro. Aí ele diz: ei, quem sabe sobre vocês não é os falsos profetas, não é os falsos sonhos. Quem sabe sobre vocês é Ele, sim. Eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se eu fosse você, eu adorava, porque o Senhor está dizendo: o Deus que permite o cativeiro é o Deus que dará ordem para que ele se abra quando o tempo passou. O Deus que permite a ferida, que faz a ferida, é o mesmo Deus que sara. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: não se habitue.
ao cativeiro, porque vai passar. Vou repetir, vai passar. Vai passar. Vai passar. Só que acreditar que vai passar quando o cenário é favorável é fácil. Acreditar que vai passar quando tem música, tem dança, tem composição é fácil. Mas como acreditar que vai passar se a harpa estava pendurada no salgueiro, a língua tinha se apegado ao paladar? Vou contextualizar. Israel tinha virado piada na boca da Babilônia. O povo dizendo: canta. Canta os cânticos de Sião. Profetiza que eu quero ver. Cadê a música? Como diz meu pastor, Israel estava engasgado. Mas ele diz: vai passar. Vai passar. Eu preciso liberar isso aqui. Eu não vim brincar de culto. Vai passar. A mão poderosa do Eterno estará aqui nesta noite. E Ele está dizendo: eu vou sacudir o cativeiro. Vai passar. Ô Ítila, mas nem música tem, nem harpa tem mais. A gente já virou piada. Prepare-se, porque assim diz o Senhor: maior do que a piada e a zombaria da Babilônia é o testemunho que as nações vão contar acerca do que eu vou fazer. Acerca do que eu vou fazer. Acerca do que eu vou fazer. O povo está voltando. Deus cumpre a sua promessa. O povo começa a voltar. A gente lê um pouco disso lá em Neemias, Esdras. A gente vê tudo que Deus fez. E aí a gente chega no quê? Cântico dos degraus. O cântico dos degraus, ou cântico dos exilados, cântico da subida. Aleluia. São os salmos que formam uma coleção de 15 cânticos de peregrinação. Começa aonde, Ítila? Lá no Salmo 120, quando eles começam a dizer: na minha angústia clamei ao Senhor, Ele livrou a minha alma. Ele livrou a minha alma. Essa coleção de 15 salmos também é conhecida como Salmos de Romagem, ou Cântico da Subida. E existe muitas tradições. Alguns vão dizer que esses cânticos, aleluia, eram cânticos entoados, aleluia, lá nos 15 degraus que levava do pátio das mulheres para o pátio dos israelitas no templo. Então, supostamente, algumas tradições dizem que nesses degraus, nos 15, eles cantavam os 15 salmos alusivos ao cântico dos degraus. Mas dessas tradições, a que é mais comumente aceita é o que alguns vão dizer: Cântico dos exilados. Israel tinha mais ou menos 3 festas principais no calendário judaico, e todo judeu, ele tinha que ir pelo menos uma vez em uma dessas festas. Só que agora tem 70 anos. 70 anos que eles não vão mais. 70 anos sem subir a Jerusalém. 70 anos sem cultuar. Aí Jeremias diz: ponham a boca no pó. Renova! Por que, Jeremias? Porque a gente não pode voltar do mesmo modo que a gente veio. Não dá para voltar para o culto, não dá para voltar para Jerusalém do mesmo modo. Aí por isso que ele clama: renova, 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 renova. Aí sabe o que é que me chama a atenção? Dentro das tradições mais aceitas, é que eles vão dizer que eram salmos que eles cantavam na subida, no trajeto. Como assim, Ítila? Eles não deixavam para cantar quando chegava lá, na festa oficial. Como era? Subindo e cantando. Subindo e cantando.
subindo e cantando. Eu vou repetir. Subindo e cantando. Sabe o que é que eu aprendo? Culto não começa às 19 horas. Culto não começa às 17h50. Culto não começa quando alguém diz vamos ouvir o grupo tal. Culto não começa quando o microfone vem para minha mão. Culto começa aqui. Culto não é só liturgia. Culto é intenção, é propósito, é essência. Culto não começa aqui. Culto começa na tua casa. Culto começa quando você se arruma. Culto começa no jejum. Jesus hoje tem culto. E eu estou levando isso aqui para a tua casa. Porque culto, qual é o conceito de culto? Sacrifício, oferta. Se culto é sacrifício, é oferta, eu não venho para receber. Eu venho para entregar. Arabaio remancho. Dá para adorar ou está difícil? Logo eu aprendo uma coisa, queridos. Não tem culto ruim. Tem adorador meia boca no culto. Não gostei do culto hoje. Não gostei daquele pregador, daquela cantora. E quem diz que o culto é para você? Quem diz que o culto é para você? Quem diz que o culto é para você? O culto aqui tem dono. E o culto aqui não é assim, ó. É assim. É assim. E eles entendiam isso. E eu fico imaginando a cena. 70 anos depois. Subindo e cantando. Eu estou sentindo a presença dele. Subindo e cantando. Eu não sei se isso te lembra alguma coisa, mas assim é a vida do crente. Nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem. E eu não sei. Tem gente que a rota dele é aparecer, é descer. Mas a rota da igreja é subir. Subir. Aí eu vou contextualizar. É por isso que tem gente que não entende. Porque tu passa uma prova, é um sofrimento, um aperreio. Quarta-feira, 18h30, tu já está todo arrumado, já está todo chique, que nem parece que tu está na prova. Aí alguém diz, eu não entendo. É sofrendo e cantando, é subindo e cantando, é subindo e cantando. Imagina a cena. Prepara. Vamos voltar para a festa. Vai ter culto novamente. Vamos subir. Eu imagino ele subindo e cantando o primeiro hino. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Acabou o primeiro, ninguém ficava com cara de cansado, fadigado. Bora cantar o segundo? Bora. E qual é o segundo? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Acabou, não tem o terceiro. E qual é o terceiro? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Acabou? Não, para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Acabou? Não, sobe e canta. Sobe e canta. Irmãos, sabe, queridos, sabe, coral. Eu acho que quando chegava no Salmo de número 124, eles diziam assim, sobe a nota. Como a gente diz lá na Bahia, estufa o peito, solta o grito. E não é para cantar com cara de quem está morrendo, não. Canta com graça. Sobe e canta. E o que é que a gente canta? Se não fora o Senhor que está
esteve ao nosso lado. Ah, você está entendendo? Eu vou contextualizar. Se não fosse o Senhor que estivera ao nosso lado, ora, diga e lá. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, o que é que eles teriam feito? Coro de Israel, eles teríamos engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transportado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Mas verso 6, bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, que não nos entregou por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Bora cantar, Israel, porque o laço quebrou, o laço quebrou, o laço quebrou, o laço quebrou, o laço quebrou. Dá para adorar ou está difícil? Dá para adorar? Se dá, erga a mão, erga a voz, porque não era para você estar aqui hoje, mas o Senhor está dizendo: o laço quebrou, o laço quebrou, o laço quebrou. Por que que você grita? Porque eu sou livre. Por que que você marcha? Porque eu sou livre. Por que que você adora? Porque Babilônia quis me prender por 70 anos e ainda fez piada com a nossa cara. Agora escuta, Babilônia, o laço quebrou, o laço quebrou, o laço quebrou. Se eu fosse você, eu adorava, porque neste horário o Senhor está dizendo: tem laço sendo quebrado, tem laço sendo quebrado. Dá para adorar ou está difícil? Na tua casa tem laço sendo quebrado, na tua parentela tem laço sendo quebrado. Acabou? Não, sobe e canta. Releva os meus olhos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Acabou? Não. Tem o 126. De forma bem simples. Sabe o que é que eles estavam dizendo? E aqui eu concluo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, o que Deus fez por nós foi tão grande. Foi tão grande. Foi tão grande. Foi tão grande. Que a gente estava como quem sonha. E eu não estou entendendo. Não está entendendo. Aleluia. Hoje eu estava orando e dizendo ao Senhor: Senhor, nunca nos meus maiores sonhos eu imaginaria que o céu traçaria a geografia que o céu traçou para mim. Sabe o que é que eles estavam dizendo? Nós sabíamos que Ele iria fazer. A gente só não sabia que ia ser tão grande. Que ia ser tão grande. Se eu fosse você, eu adorava, porque o Senhor está dizendo: ei, promessa minha não cabe no teu orçamento, palavra minha não cabe no teu bolso. Eu vou repetir, porque desceu agora. Promessa não cabe no teu orçamento, não cabe no teu script. Vai ser grande, vai ser grande, vai ser grande. Dá para adorar? Dá. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então isso aqui me chama a atenção, sabe por quê? Antes deles dizerem, eles já estavam cantando. Eles não precisavam provar que eles sabiam que o que Deus fez era grande. Só que eles diziam assim: entre as nações, entre os pagãos. Você sabe o que é pagão? Não precisa entrar nisso aqui. Sabe o que ele estava dizendo? Quem zombou? Quem tirou onda com a nossa cara? Estava olhando para tudo que Deus fez e dizendo assim: grandes coisas. Grandes coisas. Grandes coisas fez o Senhor por ela.
pela casa dela. Levante a mão que eu quero liberar uma palavra. Prepare o teu coração, porque assim diz o Senhor: o que eu vou fazer não vai sobrar espaço para o homem levar o crédito. Eu vou entregar do jeito que está descendo ao meu coração. Teve gente que não te ajudou, porque ele ia dizer: chegou porque eu levei, chegou porque eu dei, chegou porque eu abri. O Senhor está dizendo: o que eu vou fazer vai ser tão grande, vai ser tão grande, Alisson, vai ser tão grande, igreja de Ribeirão Preto, que não vai sobrar espaço para ninguém botar a mão e dizer: eu fiz, eu dei, eu patrocinei, eu ajudei. Vão ter que olhar e dizer: a mão do Senhor fez isso, a mão do Senhor fez isso. Oh glória, oh glória. Eu estou falando do Deus que é grande. Dá para adorar o Deus que é grande? Dá. É com a mão, é com a voz. Porque eles vão cantar de lá e a gente vai cantar de cá. Eles vão dizer de lá e a gente vai dizer de cá. O que? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Fazem-nos regressar outra vez do cativeiro como as correntes do sul. Porque os que semeiam em lágrimas. Olha aqui para mim. Plantar é difícil, semear é difícil, é cavando e chorando, é cavando e chorando, é cavando e chorando, mas vocês estão dizendo que é o ano da colheita. Isso aqui é fé, irmãos. E eu vou dizer mais, para o mundo é loucura, porque o que o mundo diz é que 2025 é o ano do colapso. Mas enquanto o mundo está dizendo que é o ano do colapso, a igreja em Ribeirão Preto está dizendo: é ano da colheita. É ano da colheita. É ano da colheita. E eu vou te dizer uma coisa: prepara, porque a ida talvez foi só com umas sementes, andando e chorando, mas prepara para o retorno. Eu preciso encerrar e te entregar esta palavra. O Deus da compensação. Alguém recebe isso aqui? O Deus da compensação está dizendo: eu não sou injusto para se esquecer do vosso trabalho. E eu não vou mandar você preparar uma sacola não, porque isso aqui é coisa de gente que crê pouco. Se tu crê pouco é problema seu. Aliás, se tu não crê, eu vou morrer crendo. Prepara o armazém, firma bem as estacas, alarga as fronteiras, porque aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará trazendo molhos. Você foi com semente, mas vai voltar com molhos. Molhos. Só quem crê, é com a mão, é com a voz, e adore o Deus que faz. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. O pastor nos autorizou a fazer o apelo. Você pode adorar ao Deus que é grande. Prepara o ambiente, prepara o território. A colheita vai ser grande. Deus dá em abundância, mas Ele não desperdiça. Prepara o território, amém? Eu quero saber nessa noite, onde estará a primeira pessoa que está nesse culto, que está nos ouvindo, e quer entregar sua vida para Jesus. O laço já foi quebrado. A Bíblia diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre das amarras, livre do inferno, livre da condenação eterna. Que é isso, irmã? Você está me assustando? Não, eu estou te falando do céu. Nessa noite nós não estamos pregando para você placa e nem religião, porque placa e religião não salvam. Mas nessa noite nós estamos te falando de Jesus Cristo, aquele que nos abriu a porta, e nos reconciliou. A nossa alma escapou, como um pássaro escapa do laço do passarinheiro. Onde está a primeira pessoa aqui esta noite? Onde está você que ainda não é crente, que está afastado da igreja e quer entregar sua vida para Jesus? Levanta uma das suas mãos e vem aqui agora. Nós queremos orar por você.
Nós queremos celebrar pela sua decisão. O céu estar aqui esta noite. Os céus estão abertos sobre nós. E há uma porta aberta para você. Tem uma porta aberta para mim, Ítila? Tem. Porta de salvação. Porta de reconciliação. Em nome de Jesus, que toda resistência, que toda fortaleza seja quebrada agora e haja liberdade de decisão em Cristo Jesus. Onde está a primeira pessoa? Faça um sinal de aceitação, levante uma das suas mãos. Se você está do lado de alguém, irmão, que não é crente, convide essa pessoa. Nós estamos em batalha, mas há poder no nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa? Tem alguém para Jesus essa noite? Se tem, venha correndo, venha depressa. O céu está te esperando. Eu devolvo o microfone a quem de direito, mas dá tempo de você vir. Jesus está te chamando. Ele quer te salvar. A porta está aberta. Amém, igreja? Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus.